A vida de Felipe era como um escritório sem janelas, cinza, séria e focada apenas em números e lucros. Como herdeiro de uma fortuna gigantesca e CEO de uma empresa que não parava de crescer, ele se sentia sufocado pelo peso do terno e pelas expectativas de uma família que nunca o deixou ser apenas um rapaz comum. Foi por isso que naquele carnaval ele decidiu fazer algo que ninguém esperaria do Barão do Aço. Felipe vestiu uma fantasia simples, colocou uma máscara veneziana escura e mergulhou no meio da multidão de um baile de gala, mas agindo como se fosse apenas mais um folião anônimo. Ele queria, pelo menos por uma noite, esquecer que era rico e sentir o que era a liberdade de verdade. No meio daquela explosão de cores, confetes e sons de marchinhas que faziam o chão tremer, o destino resolveu pregar uma peça no coração endurecido de Felipe. Entre um giro e outro na pista de dança, os olhos dele encontraram um par de íris castanhas que pareciam ter vida própria através de uma máscara dourada deslumbrante. Ela não era apenas uma mulher bonita, ela tinha uma aura de mistério e uma alegria que parecia contagiar o ar ao redor. Sem trocar uma palavra sobre quem eram ou o que faziam da vida, os dois começaram a conversar como se já se conhecessem de outras existências. A química foi tão forte que o barulho da festa sumiu. Para Felipe, naquele momento só existia o toque das mãos dela e aquele perfume inesquecível de flores do campo que parecia impregnar a sua alma. Eles dançaram a noite toda, vivendo uma paixão que nenhum filme de romance conseguiria explicar. Felipe sentiu que, pela primeira vez na vida, alguém estava interessado nele, no homem por trás do dinheiro e não na sua conta bancária. Eles fizeram um pacto. Quando o primeiro raio de sol batesse no salão, eles tirariam as máscaras e revelariam seus segredos. Mas, como um sonho que se dissolve ao amanhecer, a realidade foi cruel. Quando a música diminuiu e as luzes começaram a mudar, a mulher misteriosa soltou a mão de Felipe. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela desapareceu no meio da fumaça e dos foliões que iam embora, deixando para trás apenas o vazio e um pedaço de fita de cetim que se soltou do seu cabelo. Felipe ficou lá, parado, sentindo que tinha encontrado o amor da sua vida e o perdido no mesmo segundo. Sabe aquele sentimento de que você encontrou a pessoa certa no lugar errado? O Felipe passou de um homem frio para alguém que agora só pensa em reencontrar aquela dona dos olhos castanhos. Você também acredita que um amor de carnaval pode durar para sempre ou acha que o que acontece na folia morre na quarta-feira de cinzas? Se você está torcendo para esse milionário encontrar a sua Cinderela do samba e quer ver essa história dar certo, deixa o seu like agora mesmo para a gente saber que você está junto com o Felipe nessa busca. A festa acabou, as luzes se apagaram, mas o cheiro daquela mulher ficou grudado na roupa e na memória de Felipe. Ele voltou para sua mansão, mas a solidão agora tinha um rosto mascarado. Ele não sabia, mas o que ele tanto procurava nas ruas e nos bailes estava muito mais perto do que ele poderia imaginar, servindo o café de todas as manhãs com as mesmas mãos que o fizeram flutuar no meio da folia. As semanas que se seguiram à quarta-feira de cinzas foram as mais longas e amargas da vida de Felipe. O brilho do sol de março parecia não ter autorização para entrar naquela mansão, que voltou a ser um monumento ao silêncio e à frieza. Felipe, que antes era apenas um homem focado em negócios, transformou-se em uma sombra de si mesmo, um leão enjaulado que caminhava de um lado para o outro nos corredores de mármore. Ele estava obcecado. Gastou pequenas fortunas com investigadores particulares, exigindo que encontrassem a dona daquela máscara dourada. Mas como encontrar alguém que não deixou nome, não deixou rastro, e cujo único traço era um perfume de flores do campo que parecia estar se apagando da sua memória a cada dia? Para os detetives, ele estava procurando um fantasma. Para a família, ele estava perdendo o juízo por causa de uma ilusão, de uma noite.
Enquanto Felipe mergulhava em sua busca desesperada por uma mulher sofisticada, que ele imaginava viver em alguma cobertura de luxo, a realidade estava bem diante do seu nariz, segurando um espanador de pó. Júlia, a empregada que cuidava daquela casa há 2 anos, continuava seu trabalho com a discrição de sempre. Felipe mal notava sua presença. Para ele, Júlia era apenas a moça que trazia o café, que arrumava a cama e que mantinha a ordem em seu mundo caótico. O que ele não via era que por trás daquele uniforme largo e dos cabelos sempre presos de forma severa, batia o coração da Cinderela do carnaval. Júlia vivia um inferno particular. Cada vez que ela entrava no escritório e via Felipe olhando para o nada, com o rosto vincado pela tristeza, ela sentia uma vontade avassaladora de gritar a verdade. Mas o medo era uma corrente mais forte do que o desejo. Júlia vinha de um mundo onde as barreiras sociais eram muros de concreto. Ela sabia muito bem o que acontecia quando uma moça pobre se envolvia com o patrão. Na melhor das hipóteses, virava motivo de fofoca maldosa. Na pior, era jogada na rua sem direitos. Como ela poderia olhar para aquele homem poderoso e dizer que a mulher glamurosa com quem ele teve uma noite de paixão era a mesma que limpava o chão que ele pisava? Júlia tinha certeza de que, se confessasse, Felipe veria aquilo não como um romance de destino, mas como um golpe ou uma mentira humilhante. Ela preferia sofrer em silêncio, sentindo o perfume dele toda manhã, do que encarar o olhar de desprezo que ela imaginava que receberia. A situação da Júlia é de cortar o coração de qualquer um, não acham? Ela está ali, vendo o homem que ela ama gastar fortunas para encontrar uma mulher que, na verdade, está servindo o almoço dele todo dia. É uma tortura psicológica sem fim. Eu quero saber a opinião sincera de vocês. A Júlia está certa em ficar calada para proteger o emprego dela, ou ela devia arriscar tudo e contar a verdade de uma vez? O que você faria se estivesse no lugar dela? Falava a verdade ou continuava vivendo essa mentira por medo de ser humilhada? Comenta aí embaixo. Quero ver quem é do time da coragem e quem é do time do segredo. Felipe continuava sua caçada implacável pelo impossível, sem saber que o destino estava apenas esperando um pequeno deslize para derrubar todas as máscaras. Júlia achava que conseguiria esconder seu segredo para sempre, mantendo sua relíquia dourada trancada no fundo da alma. Mas o destino tem mãos rápidas, e um descuido com uma bolsa velha estava prestes a transformar o silêncio daquela mansão em um campo de batalha entre o orgulho e o coração. A tarde caía sobre a mansão com uma luz alaranjada que parecia deixar tudo ainda mais melancólico. Felipe estava no seu escritório, cercado por relatórios de detetives que não levavam a lugar nenhum, sentindo-se um tolo por caçar um sonho. Júlia entrou na sala para recolher as xícaras de café, movendo-se com aquela cautela de quem tenta não ser notada. Mas o cansaço de semanas, vivendo sob o peso daquele segredo, finalmente cobrou o seu preço. Ao tentar se desviar de uma pilha de livros no chão, Júlia tropeçou na borda do tapete e sua bolsa de lona, velha e gasta, escorregou do ombro, batendo com força no piso de madeira. O som do conteúdo se espalhando pela sala quebrou o silêncio como um vidro quebrado. Felipe, num gesto automático de cortesia que ele raramente demonstrava, levantou-se da cadeira para ajudar a moça. Júlia ficou paralisada, o rosto perdendo a cor tão rápido que parecia que ia desmaiar ali mesmo. Enquanto ela tentava, com as mãos trêmulas, recolher suas coisas, Felipe estendeu a mão para pegar um objeto que tinha deslizado para debaixo da sua mesa de mogno. Era algo pesado, frio e que brilhava intensamente sob a luz do pôr-do-sol. Quando ele abriu a palma da mão, o seu coração parou de bater por um segundo eterno. Lá estava ela, a máscara dourada com detalhes em relevo,
A mesma que ele tinha tocado naquela noite mágica, a mesma que ele via em seus sonhos todas as noites. O choque foi tão violento que o ar parecia ter sumido do escritório. Felipe olhou para o objeto em sua mão e depois para a empregada que estava ajoelhada a seus pés, trêmula como uma folha ao vento. Naquele momento, o véu da invisibilidade que cobria Júlia começou a se rasgar. Ele não via mais apenas a funcionária de uniforme. Ele começou a enxergar o contorno do queixo, o brilho dos olhos castanhos que ele tanto procurou e, principalmente, o perfume. Com a proximidade, aquele cheiro de flores do campo, que ele achava ser uma alucinação da sua memória, agora o atingia com toda a força da realidade. A máscara que ele procurou por todo o país estava ali, na bolsa da mulher que limpava a sua mesa todos os dias. Imagina o susto que o Felipe levou agora, gente. Ele passou semanas pagando investigadores e revirando a cidade atrás de uma socialite misteriosa para descobrir que o grande amor da vida dele estava ali, bem debaixo do nariz, servindo café e limpando o chão. É de explodir a cabeça de qualquer um. Agora eu quero ver se você é bom de palpite. Você acha que o Felipe vai ficar aliviado por ter encontrado ela ou vai se sentir enganado por ela ter escondido isso por tanto tempo? Comenta aqui embaixo o que você faria se encontrasse o segredo da sua vida na bolsa de alguém que você vê todo dia e nunca deu valor. Felipe sentiu as mãos suarem. Ele segurou a máscara com força, os dedos traçando os contornos do metal dourado. A voz dele saiu rouca, carregada de uma mistura de esperança e descrença absoluta. Ele não perguntou com raiva, mas com uma necessidade desesperada de que a fantasia fosse real. Júlia, onde foi que você conseguiu isso? Por que essa máscara estava guardada na sua bolsa? Ele sussurrou, fixando os olhos nos dela. A máscara estava caída, mas a mentira de Júlia ainda tentava se manter de pé, mesmo que por um fio. Sentiu como se o chão tivesse se transformado em areia movediça. O olhar de Felipe não era mais o de um patrão dando ordens. Era o olhar de um homem que acabara de encontrar o mapa de um tesouro perdido. O pânico subiu pela garganta dela como um nó impossível de desatar. Eu achei no lixo, senhor. Ela gaguejou, a voz saindo fina e trêmula. Trabalhei num buffet antes de vir para cá e alguém jogou fora depois de uma festa. Achei bonita e guardei. A desculpa saiu rápida, mas tinha o peso de uma mentira mal contada. Júlia tentava desesperadamente desviar os olhos, sentindo que, se encarasse Felipe por mais um segundo, sua alma seria desnudada ali mesmo, entre o balde de limpeza e a mesa de mogno. Felipe não se moveu. Ele não era chamado de Barão do Aço por ser um homem fácil de enganar. Ele observava a respiração descompassada de Júlia, o jeito como as mãos dela se apertavam contra o avental e, principalmente, aquele perfume de flores do campo que agora parecia preencher todo o escritório. Ele sabia que o que estava diante dele não era uma coincidência barata, mas o contraste era violento demais. Como aquela mulher, que ele sempre tratou como parte da mobília, podia ser a mesma deusa que o fez perder o juízo no carnaval. Ele resolveu que o mistério não terminaria em palavras. Sem dizer nada, Felipe caminhou até o sistema de som da sala e apertou um botão. Uma melodia suave começou a ecoar pelas paredes de mármore. A mesma música rústica e envolvente que tocava no exato momento em que eles se abraçaram pela primeira vez no baile. Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A música era como um gatilho que a transportava de volta para os braços dele. Felipe se aproximou e, ignorando todas as regras de etiqueta e as barreiras sociais, segurou a mão dela. Ele não a puxou. Ele a convidou para um passo que ambos conheciam bem. Júlia tentou resistir, tentou dizer que precisava terminar o serviço, mas o seu corpo tinha memória própria. No momento em que ele a envolveu pela cintura, o encaixe foi perfeito. Era a mesma altura,
o mesmo encaixe de ombros, a mesma eletricidade que fazia o ar parecer rarefeito. A gente sabe que mentira tem perna curta, mas a Júlia tentou correr uma maratona com essa desculpa, hein? Ela ficou branca como papel e tentou inventar qualquer história só para não ser descoberta. Mas o Felipe não é bobo, ele é um tubarão dos negócios e sabe quando alguém está escondendo o jogo. Eu quero saber de vocês. O Felipe foi esperto em testar ela desse jeito ou ele devia ter sido mais direto? Se você estivesse no lugar da Júlia, teria admitido na hora ou continuaria com o papinho furado até o fim? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero ver quem é mestre na arte de esconder segredos. Felipe se inclinou, o rosto a centímetros do dela, e sussurrou no ouvido de Júlia uma frase que ele nunca disse a ninguém. Uma promessa que ele só sussurrou para a mulher da máscara dourada no auge daquela noite. O sol pode nascer 1000 vezes, mas o brilho dos seus olhos é o único que eu quero ver ao acordar. Júlia sentiu o coração disparar tanto que parecia que ia explodir no peito. Ela não conseguiu mais sustentar o teatro. As lágrimas começaram a rolar, limpando o caminho para a verdade. Ela parou de dançar, cobriu o rosto com as mãos e soluçou, confirmando com o silêncio e o choro o que Felipe já tinha certeza. A máscara física tinha sido encontrada, mas a máscara da alma de Júlia estava prestes a cair de vez. Naquele escritório, onde o silêncio costumava ser frio como mármore, agora o ar ardia com o calor da verdade absoluta. Júlia estava ali, com a cabeça baixa e os ombros sacudindo pelos soluços, sentindo que o seu mundo tinha acabado de desmoronar. Ela confessou tudo, as palavras saindo atropeladas entre as lágrimas. Contou que fugiu do baile porque teve medo de que o Barão do Aço a olhasse com nojo, se descobrisse que a mulher dos seus sonhos era a mesma que esfregava o seu chão. Eu sabia que o senhor nunca ia me aceitar, Felipe. Para o mundo, eu sou apenas uma sombra que serve o seu café. Como eu poderia competir com as mulheres da sua classe? Ela gritou, num desabafo que carregava anos de invisibilidade social. Ela esperava que ele a demitisse, que risse da sua cara ou que a mandasse embora por ter estragado a fantasia dele. Mas o que Júlia recebeu não foi o chicote da arrogância, mas o bálsamo do amor verdadeiro. Felipe ficou em silêncio por um momento, apenas observando aquela mulher que, sem joias, sem seda e sem máscara, era ainda mais linda do que a miragem do carnaval. Ele percebeu que a máscara dourada não servia para esconder quem ela era, mas para permitir que ele finalmente enxergasse quem ela sempre foi por dentro. Com uma calma que ninguém na empresa acreditaria que ele possuía, Felipe deu um passo à frente. Ele não segurou as mãos dela, ele foi até o laço do avental que ela usava. Com um movimento firme e solene, ele desamarrou o símbolo da servidão e o deixou cair no chão, como se estivesse rasgando o contrato de uma vida inteira de preconceitos. Eu não me apaixonei por um vestido de grife, Júlia. Eu não me apaixonei por uma máscara de ouro, ele disse, a voz agora suave e cheia de uma paz que ele nunca experimentou. Eu me apaixonei pela sua risada, pela forma como você via o mundo e pela paz que eu só senti quando estava nos seus braços. O que você veste ou o que você faz não muda o fato de que você é a única pessoa que me fez sentir vivo em 30 anos. Felipe tomou o rosto dela entre as mãos e, com um beijo que carregava toda a urgência do tempo perdido, ele selou a promessa de que a Cinderela do samba nunca mais precisaria fugir antes do sol nascer. Naquele momento, a quarta-feira de cinzas tinha acabado e a vida de verdade estava apenas começando. A Júlia finalmente abriu o coração e jogou as cartas na mesa, mostrando que o medo dela era apenas o reflexo de um mundo que insiste em separar as pessoas por classe social. Mas o Felipe provou que quando o amor bate forte, não tem avental ou conta bancária que consiga segurar. Eu quero saber de você, que acompanhou essa jornada até aqui.
Você acha que o Felipe agiu certo em assumir ela na frente de todo mundo? Ou o amor deles vai sofrer muito com o preconceito da família dele daqui para frente? O que você faria se encontrasse o amor da sua vida limpando a sua casa? Deixa seu comentário final aqui embaixo, que eu quero ver quem acredita em finais felizes de verdade. A notícia de que o milionário mais cobiçado da cidade ia se casar com a própria funcionária caiu como uma bomba na alta sociedade. Mas Felipe não deu a mínima para os comentários maldosos. Ele fez questão de anunciar para todos, inclusive para a sua família arrogante, que Júlia não era mais a moça do café. Ela agora ocupava a cabeceira da mesa, de mãos dadas com o homem que aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você tem coragem de amar. A mansão, que antes era um túmulo de luxo, agora transbordava vida e música. E enquanto eles planejavam o próximo carnaval, dessa vez sem máscaras e sem medo, Felipe olhava para Júlia e entendia que o destino tinha sido o melhor mestre de cerimônias de todos. Eles provaram que o amor não precisa de disfarce para ser real e que, às vezes, a maior aventura da vida acontece no silêncio de um encontro que ninguém dava nada, mas que mudou tudo para sempre.